legal, hein, velho? Poxa vida! É uma das poucas coisas aí que eu tenho orgulho na minha vida, cara. Eu tenho orgulho dessa música. Eu tenho orgulho. Cara, eu tomo água. Tipo assim, eu tomo água muito rápido. Eu tenho um pouco de orgulho de eu tomar água rápido. O que mais que eu tenho orgulho, velho? Eu tenho orgulho... Cara, o meu dedão, ele vira mais pra trás do que o dos outros, sacou? Isso é um negócio que as pessoas sempre ficam meio... Caraca, olha o dedo dele, velho. É que vocês não conseguem ver daí, mas se vocês estivessem vendo, vocês estariam falando, nossa, olha o dedo dele. Eu tenho orgulho de não saber minha altura. Eu tenho o maior orgulho de não saber minha altura, sabe por quê? Porque sempre que alguém me pergunta qual é a sua altura, eu falo, puta, eu não sei. Sempre gera um assunto, sacou? Sempre gera um entretenimento das pessoas. Aí tem uma pessoa que fala assim, olha só, eu tenho 1,80 m, então vamos medir. Aí as pessoas falam, encosta, vai, ombro no ombro, pra descobrir a altura do Robert. E aí eu, finalmente, pela primeira vez no dia, tenho um contato físico com alguém. É bom não saber a altura, cara. É exatamente por isso que eu não sei a minha altura. Porque sempre gera um burburinho, cara. Sempre gera um burburinho. Porque eu sou muito alto, entendeu? É bom explicar isso. Mas eu acho que se eu fosse... É engraçado, né? As pessoas sempre perguntam a altura pra quando você é muito alto. Mas as pessoas não costumam perguntar muito a altura quando você é baixo, né? Tipo assim, elas querem saber a sua altura. Elas sabem que você é muito pequeno, mas elas esperam chegar em algum momento em que elas possam perguntar a sua altura. Comigo as pessoas chegam e perguntam, puta que é alto você, hein? Você é alto mesmo. Quando você mede, aí eu não falo, aí gera tudo isso. Mas com um baixo, as pessoas olham e falam, velho, não pergunta. Eu nunca vi ninguém perguntar a altura pra uma pessoa muito baixa. Por que as pessoas não têm essa curiosidade, né? Tinha que ser com os dois, cara. Com o médio eu entendo, velho. Eu entendo. Tipo assim, tem uma medida, tipo assim, do 1,68 m até 1,85 m. Você não quer saber. Você sabe, tipo, ela mede. Sabe, é isso que você vê. Você olha e fala, tá bom, ela mede, né? Mas quando a pessoa, na verdade, ela é muito baixa, o momento que dá para perguntar a altura dela é exatamente o momento que nós estamos discutindo sobre a minha altura ser muito alta. Eu presto um bem tanto para mim, tanto para o grupo, que eles geram um assunto, tanto para o grupo que finalmente vai ter a oportunidade de perguntar para a pessoa baixa sem que ela se sinta ofendida à altura dela, porque ela vai se sentir comparada com uma pessoa alta. De certa forma, a gente tem ali o mesmo, a gente está sendo tratado como igual, né, cara? O muito alto e o muito baixo. Mas quando você chega para uma pessoa muito baixa e fala, nossa senhora, como é que você consegue subir na sua cama, velho? Quanto você mede? As pessoas tendem a achar isso desrespeitoso e essa é uma regra não escrita da vida. Hoje eu demorei aqui para chegar no do som da minha voz, que é esse podcast que nós vamos nessa viagem que é a vida. A vida é apenas essa viagem que a gente sente alguns sentimentos, sente umas sensações, sente tato, né? É só para isso, assim, a vida é pra gente desfrutar dos... Quantos sentidos são? Dos 7 sentidos? Eu imagino que seja esse o número. Quantos sentidos a gente tem? A gente tem o tato, a gente tem o paladar, a gente tem o olfato, a gente tem a visão, a gente tem a raiva, a gente tem o amor, a gente tem fome, a gente tem gases. Cara, se eu continuar contando aqui, são por volta de quê? 20 mil sentidos. É muita coisa, cara. E a gente tá na vida. Você acha que vai dar tempo de experienciar todos? Não vai dar, cara. Não vai dar. Estamos nessa viagem que é a busca constante de tentar experimentar todos os tipos de gases possível, pelo menos. Eu tive uma época aqui nessa casa, cara, que eu tava tão entediado por conta da quarentena que realmente, velho, realmente foi uma coisa aí... o fato de eu segurar o xixi, né, cara? Eu tomava uma água, como eu vou fazer aqui agora. Tomando água no canudo, né, velho? Sempre odiei tomar água. Eu sempre achei estranhíssimo, cara. Duas coisas. Tomar água no canudo e tomar água na caneca. Sempre achei isso estranho. Porque a água você toma no copo.
por goles, eu sinto que quando a água vem de baixo pra cima tem alguma coisa errada. Tipo assim, sabe, a gente pega ela lá de baixo, eu sei que não faz sentido, a gente pega ela do poço e tudo mais, mas a gente tira ela de lá e traz aqui pro nosso nível normal pra gente consumir ela, né? Sempre achei estranho quando ela vem de baixo, né? Você tá com um copo de baixo e ela vem pra cima. A sensação ali da água na minha boca sempre foi algo que me incomodou muito. E, cara, eu vou falar pra vocês, viu? Aqui na minha mesa tem uma caneca com água e um copo de canudo com água. Eu me tornei aquilo que eu mais temia, cara. E eu acho que isso, de certa forma, sou eu novamente. Sou eu novamente. Provando que a vida é uma constante experiência de sentimentos e que é sempre bom a gente experimentar todos, que uma hora a gente encontra que eu adoro beber água no canudo, cara. Velho, pois é isso que aconteceu. Eu tô tomando... é importante também deixar claro que é canudo. Não é o canudo que a gente joga na praia, né? É um canudo que mata tartaruga. Não é um canudo que mata tartaruga. Aliás, né? Aliás, existe todo o lance aí da. Eu já falei disso aqui? Eu já falei. Não importa. Precisamos falar novamente. Precisamos falar novamente. Porque todo mundo fica falando, mas canudo. São tempos difíceis para tartarugas que gostam de comer canudo. É verdade, são tempos difíceis para ela, né? Mas. Aliás, cara, tem essa questão aí do. As pessoas falam muito. Existe, né? Existe essa piada por aí, né? Mas é só uma piada. Tá bom, é só uma piada. Então vamos analisar. Já que é só uma piada, é só uma piada. Não deve ter a profundidade pra gente analisar, não é verdade? Então vamos analisar a piada que falam. Se eu usar canudo e isso cair no mar, a tartaruga morrer, é Darwin, né? A tartaruga não conseguiu viver no nosso mundo, então ela vai morrer, é óbvio. Qual a grande charada disso? Né? Não tem muita coisa. A tartaruga vai morrer, porque a gente tem aqui nossos canudos. Se ela fosse forte o suficiente, ela sobreviveria ao canudo. Tipo assim, eu entendo, sabe? Tem algumas pessoas que morrem com canudo também, que tipo, engasgam o canudo e morrem. Eu tipo, nunca fiz essa pesquisa, mas eu imagino que deva ter. Mas eu vou partir direto ao ponto, cara, porque a minha intenção é cada vez falar menos e me fazer ser mais entendido na minha vida. Eu vou direto ao ponto. Eu entendo, por exemplo, assim, sei lá, velho, os mamute, né, velho? O tigre de dente de sabre. Velho, o tigre de dente de sabre, ele entrou em extinção, creio eu, por batalha com outros bichos, né, velho? Porque ele é um bicho muito perigoso. Ele era um bicho muito perigoso. Você acha que... Eu sei que algumas pessoas assistem a Era do Gelo como se fosse documentário. E elas acham que o Márcio Garcia lá pode, tipo, no começo ele tá querendo matar todo mundo, mas ele conhece um bebezinho que é tão fofo que quebra o coração dele. E aí ele vira do bem. Tipo assim, isso acontece com a gente, isso talvez aconteça com o Márcio Garcia, mas não acontece com o Diego, de fato, entendeu? Eu sei que as pessoas não sabem exatamente dessa história, mas meio que o Tigre de Dente de Sabre perdeu todas as batalhas, né, cara? E perdeu por um motivo muito simples. A gente precisou matar o Tigre de Dente de Sabre para que a gente continuasse vivo, né, velho? Qual a guerra vocês estão tramando com a tartaruga? Por que raios vocês precisam matar a tartaruga? Tipo assim, velho, não é como se a tartaruga fosse fraca. Não é esse o lance. A tartaruga está sendo obrigada a se defender de uma coisa que ela não precisa se defender. Entendeu o ponto, cara? Entendeu a opressão? Tipo assim, a gente não precisa ficar jogando os canudos lá, a gente não precisa ficar jogando, sabe? Não é... Realmente não... A tartaruga não precisou se preparar pra isso, sabe? E aí é muito injusto agora você... Cara, eu sempre disse isso e sempre vou dizer, eu acho que só vai ficar justa a guerra contra os animais, essa coisa da gente comer a carne deles, a gente matar as tartarugas, se a gente, por muito tempo, colocar todos eles num bunker,
ensinar Kung Fu pra eles, entendeu? Pra tartaruga você ensina o Kung Fu lá da tartaruga, pro panda você ensina o Kung Fu Panda, você ensina isso pra eles e aí solta na natureza, sacou? Ah, mas eles não aprendem. Não, você não tá entendendo. Dá um jeito. Bota lá uma injeção na cabeça deles, dá um jeito, velho, aumenta o QI, dá um jeito. Porque até então, velho, até então é abuso. Até então é abuso, cara. É você pegar um ser fraco, sacou? Velho, a gente não ganhou essa guerra. A gente não ganhou essa guerra. Essa guerra nem existe, velho. A guerra contra o Tigre de Dente de Sabre existe. Defendo a extinção dele, velho. Não quero abrir a porta da minha casa, dar lá de cara com o Márcio Garcia, nem com o Tigre de Dente de Sabre. Nenhum dos dois é minha ideia. Entendo a extinção dos dois. Entendo a extinção do Tigre de Dente de Sabre. Entendo eu ligar na Rede Globo, o Márcio Garcia não tá lá. Não vou reclamar disso. Agora, qual era o ponto mesmo? Qual era o ponto, cara? Agora, o que eu tô... Tipo assim... Ah, lembrei o ponto. Desculpa, galera. O ponto é esse, né? Qual era o ponto, velho? Ah, tá. O ponto... Eu acho injusto, sacou? E ainda por cima, velho, usar um canudo... Cara, vocês tinham que ter treinado a tartaruga, sacou? Vocês tinham que ter falado, velho, vai vir muito canudo aí, mano. Vocês não estão ligados do quanto a moda de beber água com canudo tá bombando. Tipo, lá no começo eles achavam que era nada a ver, que não precisava e tal, sacou? Lá no começo eles falavam, não, é ruim quando a água vem de baixo, né? Pô, a gente sempre foi criado pra odiar quando a água vem de baixo, né? Tipo, quando tinha que a água vinha da chuva, a gente falava, caraca, velho, literalmente tem água caindo do céu. E aí quando a gente viu, tipo, puta, velho, não vai cair água do céu sempre. Mas também, né, o que você queria? Que as coisas caíssem do céu? Não é o que todo mundo fala, as coisas não caem do céu o tempo todo. Nem a água vai cair do céu o tempo todo. Então você tem que cavar um buraco no chão pra pegar ela lá de baixo. As pessoas não gostam. Mas, velho, tá bombando aí o negócio de beber água no canudo. Vocês vão ter que dar seus pulos. Ninguém foi lá falar pra ela, sacou? Por uma única vontade. Importante lembrar também que você não... Tipo assim, é importante lembrar que você sobrevive. Tá? Você tem que pensar no todo, cara. É importante lembrar que você sobrevive com canudo e sem canudo. Tipo assim, você não morre com nenhum dos dois. Enquanto a tartaruga, ela morre com o canudo. Então por que a gente não só equipara isso e aí você não usa o canudo e a tartaruga vive? Tipo assim, ninguém precisa morrer. Entendeu, cara? Entendeu o ponto? Mas porque o canudo entra lá no nariz da tartaruga, velho. E é importante lembrar que a tartaruga não respira pelo nariz, velho. É importante lembrar que a tartaruga tem uma respiração. Como é que é o nome da respiração? A gente já falou disso aqui, né? Não, mas, ó, respiração da tartaruga. Qual o tipo de respiração da tartaruga? As tartarugas, assim como todos os répteis, respiram pelos pulmões, retirando o oxigênio do ar. Mas a respiração pulmonar não é a única respiração das tartarugas. Elas respiram pela cloaca. É isso mesmo. Respiram pelo mesmo lugar que defecam. O que eu acho admirável, velho. Eu acho admirável, porque você precisa... Para você viver, você precisa respirar e defecar. É isso que você precisa. Mas para defecar você precisa comer. Exatamente. Então você precisa defecar para estar vivo, o que significa que você está comendo. Outra, se você come e não defeca, você, velho, se você come e não defeca, você explode. Você explode para todos os lados e aí você não vive mais. A tartaruga faz a vida e a morte do alimento pelo mesmo lugar. Eu acho isso formidável. Mas então a gente tem que lembrar que o canudo não está entrando no nariz da tartaruga. O canudo está entrando na bunda da tartaruga. Entrando na bunda da tartaruga,
significa que a gente tá mandando o canudo pro mar para enfiar na bunda da tartaruga. Então se você... Puta, a gente já falou isso aqui, mas será que eu quero falar de novo? Estranho, né, quando a gente revisita ideias. Eu não sei se eu quero mais falar isso, mas enfim, agora eu vou ter que terminar o ponto aqui. Se você está jogando canudo no mar e você está reclamando de quem joga canudo no mar, você tem que entender que talvez você esteja sendo meio homofóbico também. Ah, mas homofóbico, mas gay não é só sobre enfiar coisas na bunda. Eu sei que não. Mas quando se é um homem, o padrão do gay é que eles enfiam ou colocam coisas na bunda do outro. Eu sei disso. Não tem discussão aqui, cara. Não tem discussão. Aliás, hoje eu demorei pra chegar aqui no podcast porque eu tava realmente conversando com uma amiga minha, né, velho? Minha grande amiga Nara Takimoto, tava conversando com ela realmente sobre a questão do gênero, né, velho? A gente tava conversando sobre o gênero não binário, sobre os trans, sobre como existe essa binaridade na visão dos sexos, né? Que é, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, uma visão social muito equivocada, cara. Muito equivocada sobre essa binaridade de homem e mulher, sobre o gênero, né? Não sobre o sexo, sobre o gênero, homem e mulher e tudo mais. Porque ninguém conseguiu ainda explicar o que me define como homem. Eu odeio isso, velho. Eu odeio esse papo, porque, tipo, as pessoas ficam falando, não, é que eu tenho um problema sério com esse papo, por exemplo, da não binaridade. Pra quem não sabe o que é a não binaridade, velho, eu vou usar aqui. Eu vou pegar aqui na minha biblioteca, né, cara? Eu tenho aqui vários livros sobre esse tipo de assunto. Deixa eu procurar aqui. WWI, achei aqui. Aqui, esse livro aqui, Wikipedia, Enciclopédia Livre. Gênero não binário. A não binaridade ou a identidade não binária é um termo guarda-chuva, que significa que abarca várias identidades diferentes dentro de si. Óbvio que a gente tem que lembrar que o termo guarda-chuva também serve para identificar outros tipos de objeto. Para a identidade de gênero que não são masculinas ou femininas, estando, portanto, fora do binário de gênero e da cisnormatividade. Academicamente, a não binaridade pode ser frequentemente agrupada à inconformidade de gênero. Pessoas não binárias podem classificar sua identidade de gênero de várias maneiras. Aí tem um monte aqui, velho. Tem tipo um monte. Velho, a quantidade de nomes que tem no Wikipedia quando você vai procurar uma lista sobre qualquer coisa dessas coisas de sexo, tipo, é uma coisa muito gigantesca, velho. Mas tá aqui, né, velho, no antro da verdade universal, que é o Wikipedia. Então a gente tem que confiar nisso aqui, né, cara? Porque eu vou fazer o quê? É só onde eu consigo chegar na minha inteligência. E aí tá aqui, né, velho? Mas assim, é muito doido isso mesmo, cara. A gente tava falando sobre... Porque, por exemplo, o problema disso tudo é o seguinte, cara. É o seguinte. As pessoas ficam falando, não, é que eu nasci homem, mas eu me sinto mulher. O meu problema com isso, e se alguém aí puder me explicar que eu estou errado, eu adoraria que alguém me explicasse que eu estou errado. Porque pra mim é uma libertação eu estar errado, sabe por quê? Porque eu fico assim... Não é como se eu estivesse achando tudo muito legal, sacou? Quando eu tô errado, velho, me dá uma esperança, assim, sabe? Nossa, às vezes eu tô achando as coisas meio chatas porque eu tô errado, né, velho? As coisas talvez possam ser legal. Então, quando eu tô errado em uma coisinha que seja, me abre uma esperança, ao contrário de quando eu tô certo. Então, eu tendo a ter as opiniões mais erradas possíveis pra eu ter uma esperança aí quando alguém me corrigir, né? Mas olha só. Eu não entendo por que alguém fala um negócio desse. Pelo único motivo de que eu não entendo o que é se sentir homem. E olha que há muitos anos da minha vida eu sou viu? Muitos mesmo, cara. E eu não consigo identificar o que em mim me define como homem. Eu não consigo. Eu já pensei, velho. Eu já pensei muitas vezes. Eu não sei. Porque, tipo assim, se eu arrancar meu pinto fora, sacou? Se eu arrancar ele fora com o dente, assim, se vier um tigre de dente de sabre pular em cima de mim,
apenas querendo dar uma mamada, perdeu as estribeiras e arrancou meu pinto fora. Se o Márcio Garcia perdeu as estribeiras em uma mamada minha, enfim, eu ainda me sentiria um homem, cara, mesmo sabendo que eu fui sugado por um tigre homem, sabe? Que é uma coisa que as pessoas não falam muito, mas que o Bolsonaro transou com galinha, né? Mas é importante lembrar que ele se manteve coerente em suas opiniões. Ele transou com a galinha, mulher. Ele manteve aí a heteronormatividade no estupro zoófilo, né? Cara, aliás, cara, eu vou falar isso aqui, viu? Eu vou falar isso aqui. Olha só. Essa aqui é melhor, eu tô indo testando. Vamos ver essa aqui. Opa, vamos ver. Essa aqui vai ser boa, hein? Tem uma opinião sobre o Bolsonaro. Eu vou falar minha opinião agora. Eu realmente, cara, não respeito o senhor Jair Bolsonaro. Não é meu líder, não é meu presidente, e tudo que eu puder fazer o oposto ao que ele faz, eu farei. Eu farei, cara, eu farei qualquer coisa. Por exemplo, há umas 3 semanas aí atrás, eu encontrei uma criança e eu fui conversar com a criança. Enquanto eu conversava com a criança, eu falei: eu farei o oposto do que Jair Bolsonaro faz. Em 2 horas de conversa com aquela criança, nenhuma vez, eu repito, nenhuma vez eu fiz uma piada pedófila com ela. Nenhuma vez. Ao contrário de Jair Bolsonaro, que fez uma piada pedófila com uma criança em rede mundial de computadores, cara. Viu só? Viu como eu sou subversivo, velho? Eu não faço piada de pedofilia com crianças. E isso sim é ser politicamente incorreto nesse país. Se o Márcio Garcia me chupasse, né, velho, eu continuaria sendo homem mesmo se ele arrancasse meu pinto fora, né? E tipo, eu meio que eu não sei definir porquê, sabe? Eu sentiria isso, mas eu não sei. Eu não vou usar meu sentimento pra provar uma teoria, sabe? Não é isso que as pessoas fazem. Eu sinto que existe a teoria gravitacional. Eu sinto... Não é isso que as pessoas fazem. Eu sinto que a teoria... A lei do ex... Não tem isso no futebol, cara? Eu sinto... Entendeu, velho? Não, a gente não pode usar os sentimentos para as coisas, velho. A gente tem que usar a razão. A gente tem que ter isso como base. E eu não tenho nenhuma razão em por que eu sou um homem, cara. Eu não tenho. Ai. Meu Deus do céu. Mas o que mais me preocupa nessa... E, tipo, ninguém sabe explicar, né? Ninguém sabe explicar. Você pergunta isso pra qualquer pessoa... elas falam, não, mas é porque eu me sinto. Então, velho, se ninguém sabe explicar, como é que você pode ser homem e se sentir mulher se ninguém sabe exatamente o que é ser mulher? Então não tem como você se sentir mulher, sabe o que é, sabe isso, entendeu? Aí eu chego na minha teoria, né, velho, que eu acho que o fato de como a gente se sente homem e como a gente se sente mulher é proposto pela sociedade que está em volta. É como eu entendo as coisas, entendeu? Mas eu vou até aí. Eu só vou até aí sobre a minha opinião pública sobre esse assunto. Sabe por quê, cara? Porque o que mais me irrita nesse assunto todo é as pessoas terem opinião. Eu sou um ditador, cara. Aliás, um papo sobre ditadura. Eu sei que as pessoas estavam lá falando no começo das coisas da eleição, né? Tinha muita gente falando, volta a ditadura, blá, 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 blá. Mas e quando vocês não quiserem mais essa ditadura? Bom, aí a gente vai lá e luta para tirar esta ditadura. Em primeiro lugar, vocês não vão lutar. Tipo assim, você tem 60 anos. Tipo, seu filho vai ter que lutar por isso, sabe? Ou sua filha, ou seu pet, sabe? Tipo, essas pessoas vão ter que lutar. É bem injusto você
dar uma vida pro seu filho pra obrigar ele a lutar pela cagada que você fez, né? Em primeiro lugar. Segundo lugar, você não entendeu o que é que você tá pedindo? Tipo assim, você entende que uma ditadura, quando ela tem a ditadura, está lá escrito. Está escrito na Constituição. Na Constituição Democrática da ditadura. Lute contra todos que tentarem tirar você do poder. Acabe com essa raça, porque vai acontecer, cara. Vão tentar ter golpes no seu golpe, vão tentar várias coisas. Acabe com a raça dessas pessoas. Você entendeu o que é isso que você tá pedindo, cara? Ou você não entendeu essa parte? Quando você fala, tipo, não, depois a gente luta pra tirar a ditadura de lá. Você entendeu alguma coisa do que você tá falando? Tipo assim, você não entendeu a incongruência disso? Você acha que realmente você vai tipo, chegar lá e vai falar, então, galera, puta, a gente queria, era só por esse tempinho aqui, sabe? Pra gente, tipo, botar o país no eixo de novo e tal. A gente fez lá com o Jango, etc e tal. Agora deu, né, velho? Já ajeitou, que tal vocês darem uma saída? Aí eles vão falar assim, velho, a gente vai dar uma saída? A gente vai dar uma saída. Então, peraí, só um minutinho, você espera aí, você fica no ramal aí? Claro, eu fico sim. Então, aguarde um momento. Dá uma olhada aí no livro, o General Bate na Garganta de Comunista. É esse seu nome? Sim, é esse meu nome. Eu fui registrado com esse nome porque é o que eu faço de melhor. Tá bom. Senhor General Bate na Garganta de Comunista, você poderia dar uma olhada no livro aí, porque tem um cara lá, velho, que até curte a gente, tá falando que é pra gente dar uma saída. Dá uma olhada aí se é possível. Tá bom, vou dar uma olhada. O que foi, General Bate na Garganta de Comunista? Não, é que tinha o comunista Bate na Garganta de General. Tá. Um pigarro aqui, velho. Deu uma porrada. Que tal você deixar pra lá esse seu mimimi agora e dá uma olhada aí no livro. Se tá disponível isso que ele tá pedindo. Tá bom, vou dar uma olhada. Cara, estão falando aqui que uma hora eu pedi pra gente sair mesmo. E ia ter uma galera que ia vir pra cima mesmo falar pra gente sair, né? Peraí, vai estar falando desse jeito educado aí? Tipo, o cara só pediu. Não, estão falando que uma hora vão vir lutar contra nós. Será que na verdade eles estão disfarçados agora de gente bonzinha pra tirar a gente do poder, cara? Eles falaram que isso ia acontecer mesmo, velho. Tá bom, eu vou voltar aqui pro cara. Tudo bom, cara? Tudo bom, sim. Vocês vão sair? Vamos. Só vira de costas um pouco. Tá bom, vira de costas. Pau, 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 pau. Em várias partes do corpo. Entendeu como é que ia funcionar? Mas você que pediu por isso, entendeu? Não tá fora da regra. Você que pediu por isso. Você falou, por favor, cara, a gente precisa que vocês entendam que vão vir esta oposição tentar tirar vocês do poder e desmoralizar vocês, cara. Mas a gente tá do lado de vocês. Beleza. E aí, tipo, uma hora vai ser você... tipo, você pediu pra eles fazerem isso com todo mundo que tentasse tirar. Você não vai lutar contra eles, velho. Que incoerência fenomenal. Ai. Puta merda, hein? Bom, gente, a minha última opinião sobre esse assunto é que eu odeio quem tem uma opinião contrária às pessoas que estão adentrando aí nessa nova questão de gênero. Eu odeio. Sabe por que eu odeio? Porque ninguém sabe nada sobre esse assunto, velho. Tipo assim, você não pode esperar. Os estudos sobre isso começaram, tipo, nos anos 90. Você não pode esperar 203 anos pra gente começar a entender esse assunto, pra aí sim você dar um pitaco com a sua opinião. O que você acha? Deixa lá, velho. Às vezes tem uma galera que tira o pinto fora, às vezes tem uma galera que põe o pinto pra dentro. Deixa, velho. A gente não tem como entender bolhufas do que está acontecendo, velho. Você vai mesmo mandar o papo de que você entende com um papo de que ninguém entende? Espera, cara. Espera uns 200 anos. Espera só 200 anos para dar a sua opinião sobre a não binaridade, sobre transexuais e sobre qualquer outra abobrinha.
abobrinha respeitável que tenha nesse tipo de assunto. Que tal 200 anos? 200 anos. Seu filho que lute. Que tal? Meu Deus do céu, velho. Eu acho importante alguém falar isso, velho. Eu acho importante alguém ter opinião de que não é pra ter opinião, velho. Já deu. É isso, cara. Você ouviu o doce som da minha voz. Obrigado, seus passageiros. Eu falei lá, seus passageiros, no começo. Enfim, se você não gostou desse programa, eu quero que você ouça agora, no final de cada programa, que você estiver falando, nossa, esse foi ruim, hein, Robert? Ou no final você estiver falando, esse até que foi mais legal. Ao final de todo o programa, teremos aqui a voz de Abujanra falando a real, pra eu sempre lembrar que dane-se o que eu acho sobre o podcast. Entra aí, Abujanra! Para nós artistas, por exemplo, o sucesso e o fracasso são iguais, os dois são impostores. Obrigado, Abujanra. E obrigado por terem ouvido o doce som da minha voz.